Eh, Falando um pouco dos guias espirituais, muitas vezes eles são espíritos conectados a gente com parentes nossos, né? Às vezes estão um pouquinho acima da evolução, pelo menos assim, enquanto nós estamos encarnados, com certeza eles estão numa frequência acima da nossa intelectualmente. Muitas vezes acontece de o mentor encarnar e o tutelado virar mentor dele, porque enquanto no astral, com os cursos necessários, com o conhecimento necessário, a pessoa se torna mais apta, porque encarnar é difícil pra caramba, tá? Então, o mentor também possui imperfeições, dificuldades, por isso que eles não conhecem profundamente. Nem todos alcançaram um grau de pureza, tal, que a gente pensa que o mentor, não. São seres como nós, tá? Por isso que muitas vezes você vai ver os espíritos fora do corpo, você nem vai perceber que é mentor. Eles não se colocam. Mentor dificilmente diz que é mentor. Alguns eles falam assim: estou lhe ajudando desde ser criança. Você percebe claramente que é mentor com Frudoc. Qual é que é a intenção dele? Mas eles não fazem isso. Essa sensação de distanciamento é algo que é inerente a mentor. Você nem percebe que ele é mentor. Tá? É, isso não desmerece em nada o que eles fazem, pelo contrário, mostra a simplicidade, o tempo livre, a dedicação que existe. O mentor está sempre com a gente, sempre conectado, não sempre do seu lado, até porque você tem sua vontade, mas ele tem um sistema, como se fosse um sistema de alta tecnologia conectado aos seus sentimentos. Ele sabe dos seus picos, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe absolutamente em visão panorâmica. É muito maior. Pra você ter ideia, ele sabe mais do que você a sua situação espiritual. Ele sabe das dificuldades espirituais que você está passando ao redor. Ele sabe do que está por vir. Ele sabe de adiantamento kármico. Mentor pode fazer isso, tá? Algumas pessoas solicitam, ou os próprios mentores pegam as pessoas fora do corpo e eles solicitam adiantamento kármico para algumas pessoas para poder limpar. Ele está numa fase boa, ele percebe um futuro mais ou menos tranquilo em determinado ponto, então eles dão um adiantamento em alguns aspectos. Então, eles tudo é combinado e eles com isso a intenção qual é a intenção do mentor? Muito importante. Qual é a função dele? Não é aliviar nosso processo. A função dele é fazer nós passarmos pelo processo de forma mais calma. Então, o contato com os caras sempre vai ser assim: ah, me ajude, me facilite. Ele vai vir, vai limpar suas energias, limpar, mas ele não pode tirar seu karma, não, pai velho. Mentor não pode dar para você consciência, consciência se dá através de vivência, não pode tirar de você seus karmas. Só existe uma coisa que alivia karma e não todos. Porque o que é a lei do karma? É o universo tentando ensinar para você corrigir aquilo que você não aprendeu. É uma regra. Essa é a lei do karma, tá? Então, o que pode ser aliviado, como pode ser aliviado um sistema kármico que o seu mentor não pode fazer? Pode não. Ele é instruído a isso, inclusive, tá? Ele não pode. É quando você começa a ajudar as outras pessoas, a aliviar o caminho das outras pessoas. E aí acontece aquilo que a gente fala sempre aqui, que é a frasezinha de Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação, né? Fora da intervenção nos outros não há salvação. Por quê? Porque você entra na vida dos outros, alivia o caminho dela, com isso o universo retorna para você, você não sabe nem por onde. Se não elogia só um, não. Imagina que você está o tempo inteiro ajudando. Tá, 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 tá. Começa a vir energia de todo lado. Aí você começa a receber no futuro, na próxima vida, de um plano espiritual quando você desencarnar e nesta vida. Mas ainda assim, o ato de ajudar outras pessoas não tira um tipo específico de karma, que é o karma da inconsciência contra atos feitos por outros, aos outros, perdão. Quando você faz uma coisa para o outro e machucou alguém, por mais que você tenha ajudado 1 bilhão de pessoas, existe uma pendência sobre a sua consciência, sobre uma atitude que você precisa corrigir. Que assim, não adianta você, nada vai tirar você daquele aprendizado. Então você tem uma ação kármica de correção na sua personalidade. Então é daí que tem karmas que podem ser aliviados, por exemplo, karmas bobos. Sei lá, você já tem até consciência, mas tem uma reação. Então, por exemplo, tem uma dor que você vai passar, uma repercussão física, fruto de um mau uso do corpo, às vezes, na vida passada.
Mas já aprendeu a lição, as 2 pessoas, tal, aquele karma está embutido. Seu mentor não pode tirar esse karma de você, não. Você vai responder, mas o mentor de outra pessoa pode. Ou a prece que a outra pessoa fez por você pode. O universo também não pode, a não ser que você quebre a regra do mesmismo, que é sair de você mesmo e fazer. Então é muito importante entender como funciona o mentor ao tentar fazer contato com o mentor. Que às vezes nós queremos sair de uma situação em que, inclusive, nos foi colocada para aprender alguma coisa. A encarnação é uma grande enlascação, é uma faculdade de desgrameira. Aqui nós vamos viver com seres difíceis, colocar para fora sentimentos absolutamente pesados que não estamos acostumados a colocar em dimensões superiores, conviver em situações expiatórias, kármicas, que vão pesar fortemente o seu caminho e vai fazer, inclusive, principalmente as causas da encarnação, como saudade, é, todo o processo de vampirização que acontece no mundo, são coisas que os mentores vão tentar o tempo inteiro falar para você assim, ó, não, isso vai acontecer, velho. Eu digo a você, eles nos avisam, ou direto. Você nem tem ideia, nem eu, nem você, o tanto que ele já foi ajudado sem perceber. Quando ele está dormindo, ele entra aqui, tira o cara do lado que ia fazer mal para você, se acordar mal no outro dia. Quando você ia sair para um lugar e não deu certo, a sensação não foi, você nem sabe o que dá errado. Só que às vezes você começa a aprender os sinais. E essa coisa que eu falei para você, de você, cara, faça sempre. Começa a estudar assim, para sentir como é que está o ambiente. Para você tem que conhecer, para entender os mentores, você não vai ouvir os, velho, pensa assim, você está no ambiente, tem cachorro latindo, caminhão passando, e tem uma pessoa tocando uma flauta bem baixinho a muito distante. Antes de você ouvir a flauta, você ouvir o sutil, você tem que sentir o grosso, velho. Então você precisa aprender a conviver com o grosso lascando você adentro, no bom sentido. Atualmente, você vê, vê o exemplo de Jesus, um exemplo, claro. Estava na cruz, com as mãos acorrentadas, deram uma laçada na barriga do cara, com a corrente no espinho, ele sutilizou suas energias, o corpo dilacerou e a mente estava calma, onde ele falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Este é a conexão que você tem que manter. Aí você vai calmamente, você vai constantemente fazer esse processo que eu falei. Essa técnica é uma técnica simples, velho, que vai funcionar para você. Se você não consegue ainda sentir suas energias, vou ensinar de novo, tá? Você vai começar desta forma que eu estou lhe falando aqui, todos os dias. Você tem que fazer todo dia isso. Várias vezes por dia, se você quiser. Vão chamar você de maluco e dane-se. Principalmente faça no seu quarto, na sua casa, no ambiente mais calmo, protegido. Você vai colocar suas mãos uma perto da outra, assim, primeiro, e alinhar a sua sensação, até você sentir seu campo. Faz agora de novo. É importante. Você precisa sentir suas energias. Sinta ela. Fica aqui até você sentir. Você vai sentir que tem um campo elétrico aqui, velho. E tem. Tem mesmo. Inclusive visto pelo próprio sistema físico, da física nossa material. Suas mãos têm elétrons e estão trocando magnetismo o tempo inteiro. Tudo está trocando, né? Então tem uma aura também. Quando você começar a sentir suas energias, fica assim um pouquinho. Sinta ela. Você tem que sentir. Não pode ficar sem sentir. Até você sentir o dedo. Parece um formigamento, tá? De movimentação, tá? Quando você sentir isso, aí você sai. Pronto, você está sentindo o seu campo. Aí você coloca as suas mãos no ambiente, para um pouquinho e tenta fazer com que elas puxem a energia do ambiente na direção dela para sentir o que está acontecendo. Nisso podem vir imagens na mente, situações de repercussão, porque você está movimentando energia, aumentando sua sensibilidade espiritual. Aos poucos, além de você ter que, se vier coisa grossa, sinta pelas suas entranhas astrais. Você se vier pensamento ruim, não se, às vezes você está assim, tá fazendo a leitura, vem umas coisas assim que é o impacto das leituras, está tudo certo, tá? Você está conseguindo ler o ambiente, é o começo do processo, tá? Você precisa, eu estou brincando, mas é sério, tá? Aí com isso você vai entender aos poucos qual é
sua normalidade magnética, o momento que o ambiente está. Mas quando o ambiente estiver pesado, faça isso. Primeiro você ativa suas energias, sozinho. Depois você lê o ambiente e fala, cara, que negócio pesado. Você está reconhecendo o pesado. E aí você vai começar a entender o sutil. Você só vai ouvir o sutil quando você sentir o grosso, velho, o denso. Não existe. Se tiver aqui um ventinho na costa e tonhão atrás de você, você vai sentir. Não tem o que fazer. Aí, aos poucos, você vai aprendendo a ouvir o sutil em meio à desgrameira. Para ser exemplo. Exemplo de situações de desgrameira. Eu estava em alta concentração, viajando de São Paulo para Recife. Eu fui de carro. Estava voltando. Estava em Alagoas, na estrada de Alagoas. A estrada tá até boa. Em alguns momentos, tem uns buracão lá, uns quebra-mola, que em Sergipe mesmo lá, a galera bota uns quebra-mola do nada. Eu cheguei a voar algumas vezes assim. Não avisa, não. Eu vou. Tá, porra. Mas vamos lá. Eu estava lá e, em certo momento, eu estava dirigindo e tal. Alta tensão, matéria, eu preciso ser matéria ali, preciso estar enraizado, não tem negócio de espírito ali. Eu preciso, pelo contrário, ficar na terra para poder controlar o máximo possível, não ter influência espiritual sobre mim. Meu ouvido apitou, velho. Pim! Ah, muito forte. Um aviso. Eu senti aquela coisa assim, aquela sensação. Eu falei, rapaz, eu estava a 120 por hora, mais ou menos. Eu voltei. Na mesma hora, passei o carro para 80. O que numa estrada é muito pouco. Você nem sente. 80 parece 40 dentro da cidade. a- a- na, na, aí eu parei, cara. Quando eu fiz a volta, assim, a curva, assim, dá para ver. Tinha um caminhão. A pista tá aqui. O caminhão fez isso aqui. O caminhão virou assim, de lá. Ele não virou o carro. Ele, para frear, para não bater no carro, ele virou o acostamento tá aqui, ó. Só dava para passar pelo acostamento, para não passar pela pista, pelo acostamento. E teve quatro carros bateram na frente. Tá? E o caminhão. Eu parei o carro, porque foi o único carro que passou depois do acidente, para você ter ideia. Eu parei bem devagar, olhei assim, então, parei o carro, mas eu parei no calçamento mesmo. Aí eu vi que um cara levantou, eu vi que o caminhão estava, eu vi que todo mundo estava bem. Eu falei, eu vou embora. E fui embora. Eu não fiquei até, sei lá, né? A gente também tem um pouco de medo na estrada de situações, apesar de ter visto que estava tudo bem. Não, até você entender o que aconteceu, um caminhão virado, vale, eu pensei que você pensa até que é um assalto e tal. Você é avisado o tempo inteiro de situações que estão à frente, só que você precisa aprender. Quando você começa a fazer esse estudo sobre a parte densa, eu estou falando, ensinando a verdadeira comunicação com os mentores, é nesse nível aí. Você não vai ouvir mentor. Ah, pode até acontecer, se você for fazer um trabalho legal, um trabalho de clarividência que, aliás, nós vamos fazer esse trabalho junto lá no IPC, ou IPC, ó, no IPPB, que vai ser daqui a um mês, dia 25, no domingo de manhã, mudar, tá? Lá no IPPB. Aí a gente vai ver se vai fazer inscrição, vou ver esses dias aí, estamos pensando ainda, lá no IPPB, tá? Então, essa é a sensação que você vai ter, essa sensação que você vai ter. Qualquer outra coisa além disso é preciso de autodesenvolvimento e alta criticidade para não se perder na vibe. O cara começa a falar com o mentor, ele começa a se achar o avisador alheio, o leitor. Rapaz, tem que tomar muito cuidado. Vai ser transmitido ao vivo sim, Kathleen. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a presença do mentor jamais pode ser usada com o intuito de autopromoção, de chamar, somente mentor de nível, de mentira ou de desvio de finalidade, ou a perda já do processo acaba, em vez de ter um mentor solado, às vezes não tem, ou não tem nada, ou são espíritos zombeteiros. Obrigado aí, Gabriel. Carinho aí, pela avisa a galera aí. Ou são espíritos zombeteiros, velho, que estão ali. Então, o ato de contato com o mentor é um ato de alta dignidade. Cara, é o ser mais digno e amigo, porque é o cara que mais lhe conhece, que você pode ter ao seu lado. Não pode haver mentira para você e nem para ninguém. Não pode, tem que tomar muito cuidado, haver ego, vontade de aparecer. E porque você começa a entrar num processo de desvio de caráter, de fascinação e sensação de o contatado. Muita gente para de ter contato com os mentores sutis
quando entram nessa energia, nem percebem mais, já estão como já saíram, desviaram do caminho. Os mentores ficam com dificuldade de se comunicar com a pessoa, na verdade. E chegam à comunicação, ela bagunça a comunicação, entra no processo, então, um contato com o mentor tem que ser feito de uma forma nesse nível da sutilidade que eu estou mostrando para vocês. Não pode, não é tão fácil. Vai chegar um momento que aí você, com bastante ética, e é preciso uma ética muito alta, que você pode vir a começar a vê-los com mais frequência, quando você está fazendo os trabalhos energéticos diários, e até ouvi-los. Isso vai levar você a um nível ainda maior de ética, porque eles podem deixar o campo, inclusive são obrigados a fazer isso, a qualquer desvio de personalidade de sua parte. E você já não vai mais ter aquele contato. Então, o contato com o mentor ele vai falar sutilmente para você as coisas e você precisa aprender a silenciar. O engraçado é pensar que o ato do mentor falar com você diferentemente do que a gente pensa, não é um ato de falar nada para ninguém. É um ato de muito mais silenciar do que falar. Você começa a ler as coisas dos outros, às vezes eles dão dicas para você de situações que estão acontecendo dentro desse processo da sutilidade, e você não pode falar, não pode. Às vezes você tem que estar o tempo todo cuidando do pensamento para não entrar, porque quando você aprende a ouvir o mentor, você também aprende, sem perceber, a ouvir várias frequências mais densas, e é muito fácil se perder nesse processo, é um clique. Muita gente está perdida mediunicamente por causa do ego que perde. A pessoa não consegue mais enxergar nada além do seu própria situação egóica. E eu digo mais, tem muita gente que diz que é médium, que não, ou já foi, ou não é mais. Se tiver um espírito ali, já não é um mentor. Tem que ver, tem que analisar muito a forma como o conteúdo é falado. Deve ter muita viagem, a pessoa começa a viajar na maionese. Inclusive, é de uma responsabilidade muito grande falar para a pessoa coisas da vida dela. Vê só, você vê a responsabilidade de uma pessoa que diz contatada por mentor, que ela tem num atendimento, por exemplo, dito como espiritual. Vê um espírito falar com você, certo? Você, entre aspas, ouve o espírito falando com você. Aí fala para essa pessoa uma coisa: olha, acho que sei lá, isso que você está fazendo. Velho, tem gente que é capaz de mudar a vida dela inteira, tem gente que é capaz de se separar, sair do emprego por causa de uma dica de alguém, velho. Tem gente que é capaz de mudar o rumo da sua programação existencial por causa de, ou ficar atrapalhada pro resto da vida, com minhoca na cabeça. Isso aconteceu um pouco comigo na juventude, velho. Por pessoas que estavam, me perdoe, ou fascinadas, que para mim não deixa de ser, ou voltadas com processo obsessivo, ou não tinha nada, ou tudo isso junto. Um médium falou para mim que eu era o faraó, velho. Isso é engraçado, mas, velho, eu me lasquei muito com isso, velho. Ele falou para mim que eu era o Kefren, velho. O nome do outro é Kefren, Miquelinos e Kelps. Irmão do Kelps e pai do Miquelinos. Ele falou que nós, ele tinha uma carta psicografada. Mas foi mesmo o quê? Pelo amor de Deus, Tatiane. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, para com isso, velho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo falar isso para uma pessoa de 17, 16 anos que eu tinha, começava a sair do corpo. Pouco com esse. Isso é um absurdo. Sem tamanho. E tinha uma carta psicografada, velho, gigante, tinham várias. Que nós somos 3 irmãos. E o Kel, eu sou o Kel. Quem escrevia para mim era o Kelps. Isso é um absurdo, velho. Absurdo. Não se faz isso. Atrapalhou, eu podia ter desembestado e enlouquecer, velho. E eu comecei, aí o que eu fiz? Lógico, eu comecei a estudar sobre o assunto, que precisava aprender sobre mim mesmo. Eu comprei vários livros, uma série de livros muito boas, que é 5.000 anos de encarnação, que conta a história deles no Egito, conta a história deles na Europa, conta nos Atlantes. São o mesmo grupo de espírito. Aí depois no Tibete, eles estão encarnados atualmente no Brasil. Eu falei, opa, sou eu.
e vão encarnar no futuro, tem encarnação deles no futuro. É muito massa, a série de livros. Ela é empolgante, só que eu pensei: "Pô, humildemente, tá falando de mim", né. Eu pensei o seguinte: "Ó, eu acho que eu vou até o Egito, porque eu vou chegar na frente da esfinge lá, vou fazer uma forma". Já tem um GVA que é um triângulo, né, uma pirâmide. Vou falar: "Ó, tá ali, não quero o ouro todo, fica uma parte para você, uma parte para mim". Eu cheguei aí lá, velho, pensar isso, a pensar aí no Egito. Velho, e por isso que é importante você questionar as coisas, que tem gente, velho, que tá falando coisas aí, velho, como é que alguém pode saber, velho? Como é que alguém pode falar um negócio desse e perturbar a vida de uma pessoa, velho? Tem gente que fala assim: "Olha, essa pessoa, como que alguém pode". Rapaz, isso dá karma, bicho. Você sabia que dá karma isso? Isso atrapalha a vida de uma pessoa, velho. Tá dando uma dica para uma pessoa que é mentirosa. Tem muita gente recebendo dicas mentirosas aí. Eu falei de uma pessoa que entrou em contato comigo, aí ele começou, você entrou em contato comigo dizendo que aí as coisas podem ser verdadeiras, tá? Mas espera lá, vamos questionar. Saulo queria saber se é verdade. O que foi, velho? Eu paguei uma pessoa para ler sobre mim. Foi mesmo? Foi? Como é que foi? Foi. Inicialmente fizeram uma entrevista comigo no Skype, tá? Pagou R$ 400. Uma coisa assim, 350, R$ 400, uma coisa assim. E depois fizeram uma médium, isso foi na época da pandemia, uma médium, eh, depois da entrevista, pegaram muita informação para ele ficou sentado na câmera, sem falar nada, a médium olhava para a câmera e começava a ler coisas da vida dele. A médium falou para ele que ele veio falando para mim a história toda, né? E quando ele começou a contar, eu travei no lugar, né? Que foi nesse. Disse que ele jogava malabares no trânsito. Aí eu fiquei assim, jogava malabares no trânsito. Quer dizer, ele está nascendo, nós estamos em 2022. Você jogava malabares no trânsito, digamos que ele, quantos anos você tem? 30. Então ele encarnou ali em 1990. Ele tem que ficar um tempo desencarnado, pelo menos uns 50 anos. 50 anos atrás não tinha trânsito. E sem contar que ele desencarnou 50 anos atrás, ele desencarnou velho já. Então ele teria que ter passado mais tempo ainda na desencarnação. Ele está falando de 1930. Não tinha carro direito. Tinha alguns, mas não tinha. Não tinha trânsito. Como é que ele fazia malabares no trânsito? Aí eu cheguei, velho, aí eu chamei ele, né? Vê, vê que coisa. E o cara estava começando a fazer, eu não tenho nenhum tino para arte, velho. Ele começou a querer fazer arte, para sair da ideia, procurar. Ele começou a buscar lugar para tentar pintar. Vê a desgrama que dá na cabeça de uma pessoa o ato de você não tomar cuidado com aquilo que você fala para alguém. Olha, dá karma, viu? Você está atrapalhando o desenvolvimento espiritual e a andança natural da pessoa, colocando minhoca na cabeça da pessoa. Assim como religiões que botam medo, botam não sei o que, a pessoa não vai para frente. Dá um karma desgraçado isso, viu, velho? Você fazendo aos outros, desviando o caminho, atrapalhando o caminho do cara, velho. Claro, pode ser verdade, pode, mas é só você analisar, velho, como assim? E o cara tava ali, eu falei, velho, pelo amor de Deus, velho. Não faz sentido, pô. Aí você, porque você tem que questionar, velho, você precisa. Então, eu estou falando isso que você, e eu preciso falar isso para você. Eu estou mostrando para você a forma verdadeira de conexão com os mentores, sutil, de sentir. Eles vão falar com você vai sentir, você vai entrar no nível de sutilidade, e você vai sentir a sensação da presença deles, a motivação que você vai entrar. Eles vão lhe motivar sutilmente, tá? Vão lhe ajudar. É dessa forma que funciona. Só que eu preciso também falar para você não entrar na fascinação. Daqui a pouco você não estou conectando ao meu mentor. Não, eu já estou começando, olha, eu estou sentindo. Daqui a pouco o cara começa a entrar num processo, velho.